Olá, oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de filosofia de hoje. Gente, nós continuamos aqui no capítulo 4, nós estamos falando sobre os cuidados que as pessoas devem ter no trânsito. E hoje o tema da nossa aula será o box para refletir da página 70, que traz o seguinte tema: educação no trânsito é fundamental para a preservação da vida. Esse assunto vai falar um pouquinho a respeito de como o trânsito é regulamentado no Brasil. Cada país possui uma organização específica a respeito de todo o seu território, né, no geral. Não só sobre o trânsito, mas sobre todas as denominações, tudo aquilo que existe no seu território. No caso do Brasil, nós contamos com uma lei federal. Como vocês sabem, o Brasil ele é composto por uma unidade federativa, então nós temos o governo federal que passa as diretrizes para os governos estaduais, que transmitem para os governos municipais. Então nós temos uma certa hierarquia. Então no Brasil nós temos uma lei federal, que é o Código Nacional de Trânsito, CNT. Esse Código Nacional de Trânsito vai regulamentar tudo aquilo que pode ou não ser feito no trânsito. A partir do Código Nacional de Trânsito, nós temos órgãos como o DETRAN, Departamento Estadual, que vai cuidar dos veículos, vai cuidar das conduções, vai se certificar de que o conteúdo que o veículo, né, que está transitando está em dias, está com todas as revisões feitas, se o documento de identificação desse veículo está dentro da regra que deve estar. Então, existem vários mecanismos para cuidar do trânsito, para fazer com que a nossa condução no trânsito seja a mais segura possível. Então, abram o livro de vocês na página 70 e acompanhem comigo aqui a leitura do nosso box para refletir. Para que todos possam transitar com tranquilidade e segurança nas vias urbanas, atualmente o Brasil conta com uma lei federal que regulamenta o trânsito de veículos e pedestres, o Código Nacional de Trânsito. Nele, podemos encontrar normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflitos. Então, o principal objetivo, né, do nosso Código Nacional de Trânsito é verificar, no caso, o trânsito em si, mas não só de automóveis, não só de veículos como carros, motos, caminhões, mas também dos próprios pedestres. Como a gente viu anteriormente, o pedestre na circulação, no trânsito em si, o pedestre ele está bem vulnerável, né, se comparado às motos, se comparado aos carros. E quando o pedestre é colocado numa situação como essa, tanto ele precisa se resguardar quanto os próprios condutores, né? Através da educação no trânsito, dentro das escolas, poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por objetivo contribuir na construção de valores, como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que é o nosso bem maior. A educação no trânsito nas escolas auxilia ainda na compreensão da criança em relação aos elementos e às situações que são vivenciadas no trânsito. Então, mesmo que a gente tenha todos os cuidados que o trânsito, né, nos proporciona para que estejamos no trânsito, na verdade, mesmo que a gente tome todos os cuidados que nós precisamos tomar diante das mais variadas situações, é possível que em algum momento você se depare com uma situação que você não tinha previsto, uma coisa, né, um acidente e tudo mais. Então, nessas situações onde você não prevê o que vai acontecer, onde você não sabe o que vai acontecer e ali, infelizmente, acontece uma tragédia, até saber como se portar é muito importante. Saber quem vai poder socorrer você nesse momento, a quem você pode ligar, quais são as pessoas que devem cuidar daquela situação depois do ocorrido, né? A tentativa é sempre fazer com que o acidente não aconteça. Mas se porventura o acidente acontecer, nós também temos que ter informações suficientes para poder
sair daquela situação, né? Tentar se desvencilhar daquela situação negativa que ocorreu. Muitos motoristas e pedestres não seguem as leis, o que pode provocar a ocorrência de vários acidentes de trânsito. Para as pessoas se conscientizarem desse perigo, o Brasil sempre elabora campanhas para educação no trânsito, que chamam a atenção para a necessidade de respeitar a faixa de pedestres, usar cinto de segurança, não dirigir alcoolizado, utilizar cadeirinha para crianças no carro e etc. Então, assim, o Código Nacional de Trânsito, ele regulamenta, como eu disse anteriormente para vocês, todas as ações no trânsito que nós devemos ter. Sejamos nós pedestres no trânsito ou sejamos nós condutores, né? Em qualquer uma das posições, nós vamos encontrar as normas para regulamentar a nossa situação através do Código Nacional de Trânsito. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a teoria todos nós sabemos. Todos nós sabemos que não podemos correr ao atravessar a rua, que a gente tem que olhar para os dois lados, né? Todas as regras que nós precisamos saber a respeito da vida no trânsito e de como nós devemos nos conduzir no trânsito, nós sabemos. A diferença é, saber a teoria é uma parte da história, né? Colocar essa teoria em prática é que está o problema na grande parte das situações, porque as pessoas têm consciência do que elas devem fazer no trânsito ou do que elas não devem fazer, mas infelizmente elas não praticam as atitudes, as ações, né, corretas ou coerentes de acordo com aquela situação. Então esse, de certo e de fato, é o nosso grande problema. A educação no trânsito não se limita apenas a ensinar as regras de circulação, mas também deve contribuir para formar cidadãos responsáveis, autônomos, comprometidos com a preservação da vida. No cotidiano, o cidadão assume diversos papéis em diferentes momentos. Ele pode ser pedestre, passageiro ou condutor. Devemos agir cooperativamente em cada uma dessas situações. Uma atenção a mais ou gentileza podem desarmar a irritação do outro. Isso aqui é muito comum, né? Muito habitual. Você está ali conduzindo e aí vem uma pessoa, entra na contramão, vai fazer uma curva, entrar em uma outra rua, não faz a sinalização correta. Então você já está ali cansado, chateado, já está preocupado ou atrasado para chegar em algum lugar e essa situação acontece. O que na maioria das vezes vai ser o resultado dessa situação? Uma briga, uma discussão, porque você estava na mão certa, a pessoa veio na mão errada, e aí toda aquela situação pode ser originada a partir desse fato, né, corriqueiro cotidiano. Então, muitas vezes, manter a calma, tentar manter a calma, porque às vezes a situação tira, né, mesmo a pessoa do controle e deixa a pessoa transtornada. Mas tentar manter a calma, buscar manter a calma diante das mais variadas situações, sempre é a melhor forma de tentar sair delas, né? Porque acidentes podem acontecer, mesmo que a gente conduza, né, o automóvel, o veículo com todo o cuidado, obedecendo a todas as normas e regras, é possível que o acidente aconteça, é possível que você se depare com uma situação onde o acidente é inevitável. Então, em todas essas situações, manter a calma, principalmente no trânsito, onde diversas pessoas podem estar envolvidas, é fundamental. Então, concluindo aqui o nosso texto. Muitas vidas seriam poupadas se o causador de um acidente tivesse colocado em prática o que todos sabem: não beber antes de dirigir, revisar o veículo periodicamente, não ultrapassar em lugares proibidos e respeitar os limites de velocidade. Essas são ações geradoras de mais segurança e de melhor qualidade de vida. Então, como eu disse anteriormente, teoricamente, todos nós conhecemos as regras que regulamentam o trânsito no Brasil. Na prática, a diferença já é bem maior, porque na prática o nosso cotidiano acaba nos levando a tomar ações e decisões que nós não tomaríamos ou não faríamos rotineiramente, né? Então, o grande problema, ao meu ver, no trânsito brasileiro é conseguir aliar essa teoria que nós sabemos,
com a prática que nós devemos, né, realizar todos os dias. Então, a nossa aula de hoje é uma aula curtinha, pequenininha, falando a respeito do tópico do Para Refletir. E como vocês já estão visualizando, aqui na página 70 estão as 5 questões do box Questões para Reflexão que vocês vão responder. Vou reforçar mais uma vez, porque eu tenho recebido fotografias de quem está indo para a aula. Quem está assistindo às aulas presenciais, que está comparecendo na escola, não precisa me mandar as fotos das atividades, porque assim que nós retornarmos nas nossas aulas presenciais, na semana que vem, eu corrijo a sua atividade no livro, no caderno, tá bom? Me mandem as fotos somente os alunos que estão acompanhando as aulas de casa, né? Que não estão vindo para a escola, somente desses que eu preciso receber. Quem está presencialmente pode deixar a atividade no livro ou no caderno que eu corrijo no nosso próximo encontro presencial. Ok, gente? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição. Até mais!